Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho de como foi o dia do meu parto. Aqui em cima eu vou deixar um card que irá levar vocês para um vídeo onde eu respondi algumas perguntas sobre maternidade. E como eu já disse, no vídeo de hoje eu vou contar detalhes de como foi o dia do meu parto. Hoje é dia 13 de julho, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Amanhã é dia 14 e amanhã o meu baby entra nos seus 4 meses de vida. Meu parto foi normal, realizado pelo SUS, que aliás eu não tenho que reclamar. A primeira coisa que vocês têm que saber é que em fevereiro eu estava de férias trabalhistas. Eu sou funcionária da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, então, lá em fevereiro eu estava de férias e logo no início de março eu retornei. Quando eu retornei, eu estava de 36 semanas, para ser mais específica, e logo que eu voltei, assim, tava muito que um caos, eu posso falar assim, em relação à pandemia. Como eu estava de férias, eu preferi me abster das notícias sobre o que estava acontecendo, para não ficar ali muito em pânico e tal. Eu preferi curtir mais a minha gravidez, já que eu tava muito estressada, antes de eu sair de férias. Quando eu voltei, logo ali de cara, na primeira semana, teve um caso de uma grávida e eu fiquei, assim, muito assustada e preferi, então, antecipar a minha licença maternidade, que só aconteceria no início de abril, porém eu preferi já adiantar pro início de março. Dizem que quando o seu tampão sai, você tem até 15 dias pro baby nascer. E eu, fiquei meio que ali alerta depois que o tampão saiu. A qualquer momentinho que eu tinha uma dorzinha ali na barriga, eu já ficava meio que alerta, corria pro celular ver, quanto tempo durava, se tinha duração, assim, tinha hora em hora vinha, como que tava sendo. Mas foi muito tranquilo, assim, uma semana muito tranquilo, nada aconteceu. Quando eu estava lá com as minhas 37 semanas, eu comecei a ter ali todos os dias um pouquinho de contração, eu já sentia minha barriga um pouquinho mais dura, só que até então tava muito normal, Eu tava com a barriga muito pequenininha, então assim, nem parecia muito que eu tava grávida, Só tava uma saliência assim. E aí, num sábado, dia 13 de março, eu havia saído com o meu marido, não me lembro aonde que a gente tinha ido, eu acho que foi pescar ainda, olha só, gente. Eu lembro que eu cheguei em casa, eram umas 7 horas da noite, comecei a fazer janta. Lá pelas 8h30 me deu uma contração, foi uma contração consideravelmente forte, mas assim, não muito também. Durou ali em média quase 1 minuto ou 1 minuto e 10, eu não me lembro ao certo. Essa contração aconteceu por volta das 8h30 da noite. Tive uma outra às 9h18, acho que foi mais ou menos assim. Reparei também no relógio que horas que eram, reparei a duração. E aí eu fui tomar banho e aí no banho, umas 10h30 por aí também, eu tive uma outra contração e essa já foi um pouco mais forte. Eu consegui sentir ela bem assim, intensa, podemos dizer assim. E como tava ali mais ou menos na época da Páscoa, eu me lembro que eu tinha feito ovo de colher para vender ainda, gente. Só que aí, o que aconteceu? Eu estava com muita vontade de comer. E aí eu acabei comendo ali, chocolate e maracujá, que era o recheio, era chocolate, de colher, trufado com maracujá. E eu comi ali, me deliciei toda e aí as contrações ficaram até mais fortes, gente. Acho que foi isso que ajudou o meu bebê a vir ali, naquele dia. 11 horas eu tive uma outra contração, aí ela diminuiu para 11h30. Aí eu me lembro que quando foi 11h45 eu tive uma contração muito fraquinha. E ali no mesmo momento eu tava conversando com uma amiga minha por telefone, perguntando, Vicky, o nome dela ainda. Vicky, quando o Mateuzinho nasceu, foi assim, assim, assado. Porque ela também, é mãe e ela passou, também ali pelas contrações, pelas dores. E aí eu tava ali com ela como um apoio, pra poder me apoiar e me dizer o que falar, o que fazer nessa hora. E aí ela foi me explicando como que foi o parto dela, como foi as dores dela, que foram praticamente diferentes que as minhas, porque a dela era totalmente reguladinha as horas e a minha não foi. Eu tinha um intervalo de 15, voltava para 20 e ia para meia hora, e aí voltava para 15, então assim, eu tava sentindo dores frequentes, contrações frequentes, só que elas não eram pontuais, assim, 15, 15, 15. Não, ela era 30, 15, 20, e aí voltava para 15, daí assim, sabe?
tipo, foi muito complicadinho, assim. Porque até eu fiquei com medo, eu falei, acho que é alarme falso, eu acho que não é. Quando foi uma 00:20 por aí, meu marido dormiu. Ele falou assim, eu vou dormir. Qualquer coisa, se você achar que a gente tem que ir pro hospital, você me fala. E eu tentei cochilar, tentei dormir também. Porém, eu não consegui. Eu até cochilei, mas acordei ali com as dores. Eu acho que eu tenho uma foto da minha barriga ali na hora que eu saí pra ir pro hospital. E acho que vou deixar aqui pra vocês. Essa aqui é a foto, ó. Minha barriga estava muito, mas muito dura. Eu tava sentindo ela totalmente dura. E aí, quando foi mais ou menos 1:15 da manhã, eu falei, amor, vamos para o hospital, porque pode ser um alarme falso, mas e se não for, não é? Eu me arrumei, ainda fiquei meio que assim, não sabia se eu deveria ir ou não para o hospital. Gente, é muito importante dizer o seguinte, é aconselhável que mulheres grávidas não andem de moto, ainda mais se for uma gravidez de risco. Só que no meu caso, eu tinha apenas a moto, era meu único meio de locomoção. Então, quando foi 1:45 da manhã, a gente saiu de casa de moto e fomos para o hospital. A gente foi ali, eu tava mais ou menos de 10 em 10 as minhas contrações. Cheguei no hospital, já tinha diminuído para 5. Tipo, eu já tava sentindo umas dores ali a cada 5 minutinhos. 2 horas da manhã eu dei entrada no hospital, eu fiz ali o exame de toque e tava aproximadamente com 2 dedos, que é relativamente pouco, mas ali no caso o doutor disse que eu deveria ficar internada porque até de manhã, até as 7 horas da manhã, meu bebê iria nascer porque meu útero estava muito avançado. Meu útero ou meu colo do útero, não me lembro especificamente qual foi a palavra que ele usou. Então, como eu disse, às 2 horas da manhã eu fui internada no hospital aqui da cidade de Poçu, que é onde eu moro. Meu marido queria ficar comigo, queria assistir o meu parto, porém havia uma outra grávida ali no quarto e por questões de privacidade, né, maior conforto, não só para mim como para ela, mandaram o marido dela ir embora e o meu também ir embora. Porém, ele não foi, gente. Ele ficou no hospital lá, sentado lá fora, esperando até o bebê nascer, praticamente. E isso era previsto para ele nascer às 7 horas da manhã. E assim, depois que eu fiz o exame do toque, assim, as minhas contrações mudaram totalmente. Eu estava sentindo contração aqui em casa, mas a hora que eu cheguei no hospital, que eu fiz o exame do toque, as contrações aumentaram e muito. Ficaram muito fortes, sem dizer que a minha calcinha estava toda hora cheia de sangue e eu estava sangrando bastante, ali começou a dar uma sangrada. As dores eram frequentes, aí começou a ser um intervalo de 5 em 5 minutos. Tinha horas ali que subiam para 10, aí eu ficava um pouco mais tranquila, mas normalmente era de 5 em 5. Estava eu e mais uma grávida ali também para nascer o bebezinho dela. E a gente ficou ali dando um apoio para outra, porque ela tinha uma contração. A hora que acabava dela, começava a minha. Aí acabava a minha e passava assim, a gente ficava bem. Logo em seguida, começava a dela de novo e aí acabava dela, vinha a minha. E eu lembro que tinha uma enfermeira, que eu não vou nem esquecer o nome dela, era a Dona Maria, se eu não me engano, que ela foi um amor de pessoa. Eu tava com muito medo, eu acho que por ser mãe de primeira viagem, e aquela dor que vinha, e ela me auxiliava muito. Cada pergunta que eu tinha, eu falava, Dona Maria, e ela, não, calma, filha, com toda a calma e paciência do mundo. Quando foi 3 horas da manhã, em ponto, a minha bolsa rompeu parcialmente. Eu tava deitada ali na cama, e aí eu peguei e falei pra ela, Dona Maria, tá vazando água, e ela falou assim, ai meu Deus, deixa eu ver. Aí ela falou, eu acho que essa bolsa está rompendo. Era umas 3 horas da manhã, fazia 1 hora que eu tinha internado, e aí chamaram novamente uma outra enfermeira para poder fazer o exame do toque em mim novamente. Eu fui tomar um banho quente. A enfermeira avisou para o marido ir buscar as coisas do meu bebê, né, que já estavam todas prontas aqui em casa. E ele veio aqui em casa, buscou minhas coisas. Eu estava no banho muito quente, gostoso, mas as dores mesmo assim continuavam. A vontade que eu estava de ir no banheiro era surreal. Só que eu tinha escutado muitas conversas de mães assim, dizendo que se você tiver vontade de ir no banheiro ali fazer um número 2, é bom você não ir, sabe? Ainda mais se esse bebê tinha pra vir, assim. Então eu não ia, mas eu tava com muita, mas muita vontade. Quando foi ali por volta das 4 horas da manhã, as dores foram para um outro patamar. Parecia que nem tinha mais intervalo, parecia que as dores duravam 3 minutos e eu tinha intervalo de 1 para poder descansar ali assim e respirar, porque estava muito frequente. Fizeram o toque em mim, disseram que eu ainda poderia esperar um pouco, mas nesse mesmo tempo que falaram que eu poderia esperar ainda mais um pouco, eu tive uma contração
E aí ali o doutor, vendo a minha contração, falou, não, vamos levar ela para a sala de parto, porque eu já estava tendo a contração ali ideal para poder, né, ter o meu bebê. E nesse momento eu pedi para a enfermeira deixar meu marido entrar. Ela falou que era para eu tentar ali rapidinho, eu mandei mensagem para ele, e aí ele queria ter entrado, mas barraram ele porque eu já estava lá na sala de parto, já estava acontecendo tudo o que não era para acontecer ali. A dor é surreal, né? Só quem é mãe, acho que você que é mãe aí sabe. Talvez você saiba que doa, mas você não lembra da dor. Porque eu, sendo muito sincera, eu sei que doeu demais. Eu achei que naquele momento eu fosse morrer. A dor era surreal. Mas, gente, eu não consigo me lembrar da dor. Eu sei que doeu, eu sei que foi terrível. Mas eu não consigo agora, nesse momento, sentir essa dor de novo. Eu acho que é uma coisa surreal. Acho que até por isso que toda mãe consegue passar novamente por um parto, porque dói, mas é uma dor que passa, você esquece e você só consegue lembrar que dói pra caramba, mas é muito de foda conseguir explicar pra vocês como que era essa dor, é uma dor que queima. Eu posso falar que é uma dor semelhante, é uma dor surreal, gente, eu não consigo nem explicar pra vocês como que é essa dor, apenas quem é mãe sabe. E eu lembro que eu fui pra sala de parto, era 4h32 da manhã. Quando foi 4h47, meu marido me mandou uma mensagem dizendo: nosso bebê nasceu, porque ele escutou meus gritos lá de fora. Gente, eu lembro até que a enfermeira falava assim pra mim: não é força com a garganta, é força pra fazer cocô. Tipo isso, porque eu tava ali fazendo tanta força que eu chegava a gritar. E não era necessário, mas na hora, gente, eu não sabia o que fazer, eu só tentava. E aí, quando ele nasceu, a primeira coisa que eu pedi foi pra poder pegar ele no meu colo, que eu queria pegar ele no meu colo. Aí o doutor, né, limpou ele ali assim, mais ou menos. Acho que cortou o cordão umbilical, não me lembro. E ele colocou no meu colo e a primeira coisinha que eu falei era: nossa, como você é pequenininho. Porque eu imaginava que ele ia nascer muito grande, porque minha barriga estava muito pequenininha, assim, parecia que ele ocupava toda a minha barriga. Mas até que não, ele nasceu assim, comparado ao que eu imaginei, ele nasceu pequenininho. Ele nasceu com 47 centímetros e com 2,715 kg. Como explicar como foi depois que ele nasceu, né? Eu fui pro quarto, né, ficar lá esperando por ele. Ainda havia uma série de processos que ele teria que fazer, então eu não pude ver ele logo de imediato, tive que esperar ali algumas horas. Meu marido foi e ficou ali no quarto comigo, eu tava exausta, cansada. Talvez eu tenha uma foto do meu rosto ali, a hora que ele nasceu, e aí eu posso colocar aqui pra vocês verem, eu tava acabada, gente. Sem contar que a gravidez em si já judiou muito de mim, minha pele ficou horrível, meu cabelo ficou horrível, eu fiquei assim, acabada na minha gravidez, gente. É outra pessoa, poderia dizer assim. Eu não tinha coragem nem para poder pentear meu cabelo direito, porque eu fiquei muito, mas muito acabada na minha gravidez. E ali ele nasceu, meu marido ficou ali comigo e eu cochilei ali, dormi até às 7 horas da manhã, que foi quando teve a troca de plantão e logo em seguida eu pude pegar meu baby no meu colo e tentar dar de mamar para ele. Aliás, também tava com muito medo de não conseguir dar mamar. Aí, no primeiro dia ainda foi uma luta para conseguir, né, fazer ali, pegar o bico certo, e eu não sabia como fazia, e logo de início ele não pegava certo, apenas a enfermeira conseguia fazer ele pegar o bico, eu não conseguia, foi uma luta, mas isso é tema para um próximo vídeo, não é mesmo? E nesse momento eu queria muito estar com o meu baby aqui comigo para poder falar para vocês, mostrar ele que amanhã vai ser o nível dele de 4 meses. Mas ele tá dormindo, gente, e quando ele dorme eu acho que é uma coisa muito sagrada e eu não vou atrapalhar o sono dele jamais. Se eu apanhei no início, apanhei, gente, apanhei assim. Não tive ajuda, né? Não tive mãe ou tia ou parente pra auxiliar a gente aqui em casa. Por um lado eu acho que é até bom, mas não tive ajuda, então assim,
foi muito tudo no supetão, sabe? Fui tentando, foi tudo feeling de mãe. Mas graças a Deus tudo deu muito certo. Por fim, meu filho tá aí com seus 4 meses, saudável, grande pra caramba, muito gordo, bochechudo. E, gente, não tem alegria maior na minha vida do que ele. A gente escuta, né, nossas mães falando assim, ai, quando você for mãe você vai entender. Só quem é mãe sabe. Eu achava muito clichê, mas é muita verdade, gente. Só quem é mãe sabe o que é o amor de uma mãe e o que uma mãe faria por um filho. Eu daria minha vida por ele, porque, gente, é um amor muito surreal. Lembrando também que logo ali na semana em que ele nasceu, eu tava com um feeling assim, gente, que era muito surreal. Porque parecia que eu sabia. Eu até falava pro meu marido, ele não vai nascer com 40 semanas. No entanto, que ele nasceu com 37 semanas e 4 dias. Eu já imaginava que ele fosse adiantar. Eu não sei porquê, mas acho que era por conta da minha barriga, tá muito pequena e muito dura, não sei. Mas eu lembro que tudo me falava que ele iria nascer mais cedo. Naquela semana me deu uma louca, eu comecei a pesquisar sobre amamentação, sobre muita coisa que, assim, eu não havia pesquisado ainda, até mesmo porque eu falava que eu não queria, tipo assim, encher minha cabeça de coisas, sabe? Que a gente vê, né, vídeos falando sobre amamentação, sobre não ter leite, sobre isso, sobre aquilo, a gente fica aquilo na cabeça, e o nosso psicológico afeta muito na nossa gravidez, e eu não queria ter nada ali, né, de ruim para poder levar comigo. E agora ele vai fazer seus 4 meses e assim, gente, é o meu baby, é a minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é mais um bate-papo aqui com vocês, para poder falar para vocês como que foi, né, o dia que o meu baby nasceu, que ele resolveu vir ao mundo. E se vocês gostam de vídeos como esse, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no meu canal, de comentar aí nos comentários. E como eu já disse no início desse vídeo, tem um vídeo também onde eu respondo umas perguntas, né, sobre maternidade, algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram, que eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau!